Vamos ver o versículo 1 que diz assim a palavra do Senhor. Louvamos a Deus pelo nosso pastor Arnóbio Tavares, nosso pastor geral, nossa irmã Antônia Soares, servos do Senhor que cuidam de nós aqui nesta cidade. Ô glória, também pelas minhas companheiras, né? Irmã Jeane, irmã Érica, irmã Maria, essas mulheres de Deus que têm feito uma grande obra, nossos irmãos que estão nos bastidores para a transmissão desse trabalho maravilhoso. Capítulo 6 de Daniel vai nos dizer a palavra do Senhor. Versículo 1. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. O 3 nos diz, então Daniel, o mesmo Daniel se distinguiu dentre esses príncipes e presidentes. Por quê? Porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava, diga comigo, pensava. O rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Amém, igreja? Glória ao nome do Senhor. Estamos diante de uma palavra tremenda e gloriosa da parte de Deus. O texto vai nos falar acerca de Daniel quando foi jogado na cova dos leões. Quem não conhece essa palavra, esse texto é muito conhecido, mas o Senhor, Ele bradava tão forte ao meu coração. Irmã Maria, porque aqui nós aprendemos muitas verdades acerca daquilo que Deus Ele quer falar conosco. Eu admiro muito este homem, o profeta Daniel. Ele é um daqueles que foram enviados à Babilônia. Quem não lembra que quando Daniel ele chega ali na Babilônia, quando o povo de Israel ele foi transportado como cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E ali Daniel chegando naquele lugar, nós sabemos que ele tinha aproximadamente os seus 14 a 17 anos. Mas Daniel foi aquele jovem, aquele homem que juntamente com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, os 3 foram colocados esse nome pelo rei Nabucodonosor. Mas os seus nomes de origem eram Ananias, Misael e Azarias. Nomes que foram dados para eles lá em Jerusalém, onde eles moravam. E o que é interessante, igreja, é que Daniel, junto com seus 3 amigos, eles fizeram um propósito de não se contaminar. Porque eles sabiam de onde eles eram. Eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não era o seu lugar. O seu lugar de origem era Jerusalém. E ali aquele pacto que aqueles jovens fizeram com o Senhor. O Senhor é aquele que honra a sua palavra. Nessa tarde eu vim dizer para alguém, se você honra o Senhor, se prepara, porque o Senhor vai te honrar. E ali nós sabemos que eles enfrentaram grandes dificuldades, eles enfrentaram grandes afrontas, mas o Senhor estava preservando a vida daqueles jovens. E o tempo foi passando, Nabucodonosor, ele morreu, mas Daniel, ele permaneceu firme, inabalável, porque Daniel, ele tinha um compromisso com Deus, ele tinha um compromisso com o céu. E ali eu vejo o Senhor trabalhando de forma extraordinária na vida de Daniel. Queridos, quando eu chego aqui no capítulo de número 6, nós vamos entender que Daniel não tinha mais os seus 20 anos. Daniel não tinha mais os seus 30 anos. O capítulo 6, a história vai dizer que ele já tinha aproximadamente os seus 80 anos de idade. E aqui nós vemos que a vida do crente, ela é assim, ela não para. A vida do crente é em constantes batalhas, constantes lutas.
o adversário da minha e da tua alma, ele jamais vai desistir de lutar contra a minha e contra a tua vida. Quando acaba uma luta, levanta-se outra batalha, outra peleja, e um dia você está acordando e no mesmo instante as guerras se levantam. Você precisa matar urso, matar leão, e nós vemos que a vida de Daniel era assim, era em constantes batalhas. Quando chegamos aqui nesse texto, a Bíblia nos diz que agora vai falar de outro rei chamado Dario. E Dario estava no poder e ele constitui sobre o seu reino 120 presidentes que estivessem no comando daquele reino. Era um grande reinado. E ali Dario, ele convoca aqueles 120 homens, mas ele separa 3 homens para que pudesse estar à frente daqueles 120. E no meio daqueles 3, eu entendo aqui que o Senhor, ele fazia com que Daniel prosperasse. Daniel, ele se destacava no meio daqueles homens, porque a Bíblia vai nos dizer, no versículo de número 3, abra a sua Bíblia. O mesmo Daniel, ele se distinguiu daqueles homens. Aqueles 3 foram separados para estar sobre os 120. Mas Daniel, ele se destacava daqueles 3 homens. Porque a Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente. Ou seja, Daniel era um homem cheio do Espírito Santo. Em tudo aquilo que Daniel fazia, ele se destacava. Imagino eu que aquilo que Daniel fazia no reino, no seu trabalho secular, era algo de excelência. Por quê, querido? Porque a nossa vida, ela não se limita apenas na igreja. Você não vai estar aqui às 24 horas do dia, não. Você trabalha, mas o seu trabalho secular, ele vai refletir a sua espiritualidade. Aquilo que você é na casa do Senhor, aquilo que você é aqui, você precisa ser no seu trabalho. A fidelidade que você tem aqui, você precisa ter no seu trabalho. E Daniel, é interessante que o texto, ele vai nos dizer que ele se destacava de todos aqueles homens, porque ele tinha um espírito excelente. Imagino eu que Daniel estava trabalhando no reino, mas tudo que ele fazia, os detalhes do seu trabalho, tudo era perfeito. Alguém olhava, irmã Maria, para Daniel, o seu trabalho, tudo que ele fazia, ele chamava a atenção daqueles que o observavam. Então eu entendo aqui que, querido, tudo aquilo que eu faço para a sociedade ou para alguém, o Senhor está observando, Ele está olhando. Se o seu trabalho você faz com excelência, com amor, com carinho, você está fazendo não é para o homem, você está fazendo para Deus, e o Senhor está escrevendo e vai mandar recompensa para você. Entenda aí a palavra. Daniel não só era fiel na igreja, Daniel não só era fiel no departamento, Daniel não só era fiel aqui no conjunto, não. Daniel era fiel no seu trabalho. Alguém observava e se admirava. Alguém olhava e dizia: meu Deus, que homem é esse? Meu Deus, que excelência. Meu Deus, que coisa tremenda. O que este homem faz? Aí alguém olhava e dizia: é o crente. É aquele crente que veio lá da Babilônia. É o judeu Daniel. Tudo que ele fazia refletia a glória de Deus. Ei, querido, aquilo que você faz está refletindo a glória de Deus? Lá no seu trabalho você está refletindo Deus? Lá na tua casa, lá na tua rua, aquilo que você faz para alguém está refletindo a glória de Deus? Nessa tarde o Senhor está dizendo para mim e para você: enquanto você faz algo secular, o Senhor está observando e Ele vai mandar recompensa para você. Daniel, querido, ele tinha o seu trabalho no reino. Ei, querido,
preste atenção, a história vai nos contar que o trabalho secular de Daniel fez o rei se admirar. Dario, ele se admirou de uma forma, irmã Maria, tão grande do trabalho de Daniel, creio eu, que quando o rei pegava o relatório feito por Daniel, quando o rei pegava, quem sabe, todo o trabalho daquele reino, o relatório feito por Daniel era diferente, tinha detalhe. O relatório de Daniel acerca do reino era todo específico. Por quê? Porque Daniel, ele se preocupava com todos os detalhes da sua vida e ele entregava tudo de forma excelente. Oh, glória! É lindo quando Deus, ele se agrada de mim e de você, não somente na igreja, mas em todo o ambiente que você entra. Se você está no trabalho, Deus é glorificado. Se você entra lá na sua rua, alguém olha para você e diz: ela faz a diferença. Quem é ela? É a minha vizinha. E o nome do Senhor é glorificado, porque você está fazendo a diferença onde você está. Como é lindo quando alguém entende que a sua vida, ela deve refletir a glória de Deus em qualquer lugar. O rei se admirou de forma extraordinária. E o rei dizia: o que é que eu vou fazer com este homem? Aí a Bíblia vai nos dizer, preste atenção, que o versículo de número 3, ele vai dizer: olha aí, o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Olha aí, é forte ou não é? O rei Dario tomou uma decisão consigo mesmo. Ele disse: eu vou constituir esse homem sobre todo o reino. Ou seja, ele somente pensou. Por quê? Porque ele se admirou de uma forma tão grande do trabalho de Daniel. Ele se agradou do trabalho secular de Daniel. Ele começou a analisar. Por quê? Porque enquanto eu trabalho, alguém analisa. Enquanto eu faço alguma coisa, onde eu estou, pensa eu que ninguém está olhando, mas alguém está olhando para mim. Alguém está olhando para você. Enquanto você faz o seu trabalho, aonde você está, lá no hospital, lá na sua rua, lá na sua escola, alguém está olhando para você. Até dentro do teu lar, os teus filhos estão olhando para você e dizendo: a maminha faz uma coisa gostosa, faz um almoço maravilhoso. Aí alguém vai dizer assim: ah, minha mãe realmente, ela faz excelente. Ô, glória! É assim ou não é? Porque comigo é. Alguém olha na minha casa, a minha filha, meu filho, de manhinha, hoje o almoço da senhora está de parabéns. Ô, glória! Manhinha, hoje a senhora fez excelente. Oh, irmã, a gente fica tão feliz, né? Eu fico maravilhada. Quando eu faço algo, eu penso que é simples, mas eu faço com tanto amor, com tanto carinho. Aí alguém vai elogiar. E o rei Dario disse: eu vou constituir esse homem sobre todo o reino. Mas tem uma coisa, eu vou dizer algo para você nessa tarde. Sempre que é Deus, sempre que é o rei, ele tem algo extraordinário para dar na minha e na tua mão. Se prepare, porque os adversários vão se levantar na minha e na tua vida. Mas a vitória é tua. A vitória é tua. A vitória é tua. Se prepare, porque o rei está planejando te dar algo e vai ser por esses dias na tua mão. Tu crê? Oh, glória! O rei planejava colocar Daniel num posto maior, num posto grande. Ele imaginava: eu vou colocar esse homem, ou seja, eu vou exaltar esse homem, eu vou colocar ele num posto elevado. Ei, querido, mas aí eu entendo que você precisa se preparar, porque quando algo da parte do Senhor está preparado para chegar na tua mão, o Senhor, ele sabe, ele entende que as investidas vão se levantar. Você lembra de José?
José, o Senhor tinha algo extraordinário para dar na mão de José. Ou seja, José precisava estar esperto. Deus tinha algo para dar na mão de José. Ele seria aquele ungido e escolhido para preservar um povo, para preservar uma geração. Lembra no livro de Gênesis, Deus ele mostrou para José: José, você agora vai ter um sonho. O teu sonho, você vai ver o sol, a lua e as estrelas. Olha, José, você vai sonhar, você vai ter um molho no meio e vai ter 12 molhos ao teu redor, 11 molhos, e esses molhos eles vão se curvar diante do teu molho. E José começou a contar aquele sonho. Ele contou aos seus irmãos, contou ao seu pai, e o seu pai, admirado daquela grande visão e daquele sonho, e ele guardava tudo no coração. Ou seja, o pai sabia que Deus tinha grandes coisas reservadas para José. Ei, grandes coisas o Senhor está reservando para a tua vida. Adora Ele nessa tarde. Sempre que Deus tem algo para realizar na vida de alguém, as investidas elas vão se levantar. E aqui eu vejo na vida de Daniel que ele estava prestes a receber algo maior da parte de Deus, porque coisa que Deus se agrada é de alguém que é fiel, é de alguém que tem uma vida ilibada na presença dele, de alguém que tudo pode estar dando errado, mas ele coloca um propósito no seu coração de que, irmã Hélida, de ser fiel a Deus, de tudo fazer com excelência. Ei, haja o que houver, é chuva, eu vou ser fiel, sol, em todo tempo você precisa ser fiel. Ah, irmã Hélida, mas as coisas não estão saindo do jeito que eu pensava. Não queira saber o que está acontecendo. De uma coisa eu sei, se coloque na posição, seja fiel a Deus, que Deus ele vai se agradar da tua vida. Daniel, ele estava ali naquele reino, ele fez o propósito com o Senhor, mas de repente, porque o adversário das nossas almas, ele anda ao nosso redor, e ali nós sabemos que os homens, os companheiros de Daniel se levantaram para quê, irmã Hélida? Para fazer uma trama, para arquitetar o mal. É isso que o adversário quer. Ele quer arquitetar o mal, ele quer se levantar contra mim e contra a tua vida. E se tramaram, fizeram uma panelinha para quê? Para fazer uma emboscada para Daniel. Vamos ao rei, vamos dizer algo para o rei, porque eles procuraram achar uma brecha no trabalho de Daniel. Eles procuraram no seu trabalho secular, mas não acharam. Ei, alguém procura uma brecha na tua vida para te apontar, mas o Senhor está dizendo para você, você precisa fechar as brechas, porque o adversário não vai achar brecha na tua vida para te apontar. Fica esperto, querido, porque os nossos inimigos são muitos, mas o Senhor está preservando a tua vida. Procuraram no reino. Aí alguém diz: ninguém vai achar brecha na vida de Daniel. Vamos procurar alguma coisa relacionada à sua religião, ao Deus que ele serve. Por quê? Porque nós precisamos achar uma brecha na vida de Daniel. Este homem é muito fiel, esse homem é muito abençoado. Vem rei, sai rei, e esse homem continua de pé. Vem trono, sai trono, e esse homem continua de pé. Que preocupação é essa? É porque o inimigo não quer ver você de pé. Ah, meu Deus, vem homem, sai homem, e essa mulher está aí dando glória ao Senhor. É isso, o Senhor está dizendo para você: fica na posição. Vamos procurar algo na sua religião. Glória. Vamos procurar, vamos olhar e descobrir o que Daniel orava ao seu Deus 3 vezes ao dia.
Alguém olhava e dizia: vamos tramar, vamos ao rei. E foram ao rei, disseram ao rei: vive para sempre aquela panelinha. E foram para o rei, disseram: ó rei, vive para sempre. O rei, na inocência, não sabia de nada, mas o adversário estava por trás, arquitetando tudo para destruir a vida de Daniel. Olha, a fúria do inferno é grande contra a tua vida. Oh, queridos, Daniel na sua inocência, o rei na sua inocência, a história diz que eles foram, e no versículo de número 6, aqueles príncipes chegaram e exaltando o rei, e disseram: olha rei, vamos estabelecer nesse reino um edito real, e fazer firme este mandamento, que qualquer um que por o espaço de 30 dias, olha isso, 30 dias, como assim, irmã Hélida? 30 dias sem orar, tu aguenta? 30 dias sem orar? Mas o edito era esse: 30 dias ninguém pode orar, ninguém pode interceder, ninguém pode buscar a ninguém, a não ser a ti, ó rei. Olha, vamos fazer esse decreto, vamos fazer o rei selar com o seu anel, com o seu selo. Ninguém vai poder orar a outro rei, a outro Deus, porque ele sabia que Daniel, ele era fiel, ele não abria mão de Deus. E coisa linda é quando alguém não abre mão de Deus e das coisas espirituais. Vamos lá. O rei, sem saber de nada, pega um anel, coloca um anel, assina o decreto. Mas a Bíblia nos diz que a notícia se espalhou no reino da Babilônia, nos medos e dos persas, e a ordem era essa: que ninguém no curso de 30 dias, ninguém podia orar, ninguém. Eu não aguentava. Eu creio que você não aguentava. Passar 30 dias sem orar, meu Deus. A gente já acorda orando, a gente já acorda colocando o joelho no chão, porque eu sou assim. Eu já me acordo, quando eu penso que eu estou acordada, já estou com o joelho no chão. Entregando a minha casa, entregando a minha família, entregando a igreja, entregando o meu ambiente de trabalho, entregando os meus amigos, entregando tudo ao Senhor. É assim a minha realidade. Eu já acordo orando, queridos. Eu já acordo entregando toda a minha vida e todo o meu ser no altar do Senhor. Eu já acordo dizendo: Senhor, eu vou trabalhar, mas vai na frente. Eu já acordo dizendo: Senhor, eu vou para a igreja. Enquanto eu vou dirigindo ou não, e alguém está me levando, eu digo: Senhor, vai na frente. E o Senhor se agrada disso. Aí o Senhor, Ele firma o propósito comigo e com você. Mas Daniel, na inocência, alguém chegava e dizia: Daniel, eu quero falar com você. Como assim? Eu quero dizer algo que foi assinado neste dia, um decreto real. Imagina só, Daniel. Alguém dizia para ele: olha, vem cá, Daniel, eu quero dizer a notícia de hoje. O jornal de hoje para você é que ninguém por 30 dias vai poder orar a não ser ao rei. E agora? Oh, glória! Mas o interessante, eu quero chamar a sua atenção. Eita, o rei assinou, o Senhor falou tão forte no meu coração, que quando Daniel, ele soube, a história vai nos contar. Abra a sua Bíblia. Daniel capítulo 6, versículo 10. O decreto estava assinado, a assinatura foi feita. Mas o interessante é a reação de Daniel, porque tudo na minha e na tua vida é questão de reação, é questão de atitude. A maneira que você reage às adversidades da vida vão fazer toda a diferença. E aí eu entendo aqui pela palavra que como eu estou reagindo diante das afrontas do inimigo, como você vai reagir, como eu vou reagir diante das adversidades. Você precisa estar preparado e preparada para reagir diante do cenário de crise que vem contra mim, que vem contra você. Abra a Bíblia e leia aí o versículo 10. A história vai nos dizer que quando Daniel, ele soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Diga comigo, entrou em sua casa.
Quando Daniel soube que aquela assinatura estava assinada, o decreto dizia: ninguém no reino vai poder orar a outro Deus a não ser ao rei Dario no curso de 30 dias. Mas quando Daniel, ele soube daquela escritura, ou seja, ele ouviu acerca do decreto, a reação de Daniel foi essa: ele voltou para a sua casa, ele abriu a sua janela, porque a janela do quarto de Daniel tinha voltado a sua janela para Jerusalém. Porque Daniel, quando dobrava o seu joelho, ele olhava para Jerusalém, a sua janela dizia: eu estou na Babilônia, mas eu não sou daqui, o meu lar é em Jerusalém. Ei, querido, você está aqui, você está na terra, mas você não é daqui, você é do céu. Daniel estava ali no seu quarto, janelas abertas para a banda de Jerusalém. 3 vezes no dia ele se punha de joelho. Daniel, quando soube que a assinatura estava assinada pelo rei, a Bíblia diz que ele foi orar. Ou seja, decreto do inferno não mudou a atitude de Daniel para com o seu Deus. A atitude de Daniel não mudou diante dos decretos do inimigo da sua alma. Aí eu entendo que quando Daniel soube daquele decreto, ele foi para sua casa orar. Eu entendo que a nossa atitude no tempo de crise, elas precisam glorificar o nome do Senhor. Eu entendo aqui pela palavra, queridos, que o que é que você faz no tempo de crise? Daniel, no tempo de crise, nesse capítulo 6, ele continuou orando. Então o segredo da minha e da tua vitória é no tempo de crise, você continuar orando. Diz aí para o teu irmão: no tempo de crise, continue orando. No tempo da adversidade, continue orando. No tempo daquele problema se levantar na tua vida, continue orando. Eu quero dizer para você nessa tarde: o Senhor, Ele é aquele que vai cumprir o desejo do meu e do teu coração. Porque você está orando. No tempo de crise nós precisamos orar. Daniel, ele não mudou a sua rotina por causa daquele decreto, não. Porque Daniel sabia a quem ele servia. Ei, você sabe a quem você serve. Você tem um Deus que você serve. Se a crise está se levantando, você veio aqui para ouvir essa palavra. A palavra de Deus é: você sabe em quem você tem crido, e Ele vai se levantar por você sobre a terra. Ei, querido, Daniel não mudou a sua atitude na hora da adversidade, e eu e você precisamos aprender no tempo de crise. Continue orando. Você pode dizer a alguém nessa tarde: continue orando. Oh, querido, mas diga com fé e com a autoridade de Deus: eu sinto graça do Senhor nessa tarde para dizer para você: continue orando, continue fazendo a obra, continue servindo ao Senhor. Não se abale no meio da crise. Por quê? Porque Daniel não se abalou. Daniel poderia se desesperar. Daniel poderia reclamar. Daniel, irmã Silvana, poderia ir até o rei porque era seu amigo. Porque o rei Dario era um homem achegado a Daniel. Era um homem que tinha uma certa intimidade com Daniel. Daniel poderia se desesperar, se desestabilizar. Mas nessa tarde eu vim dizer para alguém: você não pode se desestabilizar no meio dessa crise. Você precisa orar, que o cenário da tua história vai mudar. Daniel não se desesperou. Ele foi para casa, ele dobrou o seu joelho, ele continuou orando. E muitas vezes é isso que eu e você precisamos fazer. Porque atitudes no meio da crise, elas tocam muito o meu coração. Quando eu penso nessa palavra, eu me lembro de Ana.
Quem foi Ana? Ana passou por um tempo de crise na sua vida. Ana era aquela mulher crente que adorava o Senhor. Ana era aquela mulher fiel. Todo ano, quando seu marido ia adorar ao Senhor lá em Siló, Ana não ficava em casa. Ana ficava ali preocupada, pensando por quê? Porque mais um ano de crise na sua vida. Ana estava enfrentando o problema da esterilidade. A sua rival Penina todo ano gerava, mas Ana, o ano ia passando, o tempo ia passando e ela não gerava. Mas Ana, no tempo de crise, sabe o que ela fazia, irmã Maria? Ela orava: ei, o teu segredo não é em outro lugar, o teu segredo é na casa de Deus. O segredo do crente é o porquê, porque enquanto mais a luta se levanta, mais ele vem para a casa do Senhor adorar. E Ana recebeu a sua vitória, não foi em outro lugar. O interessante é que a Bíblia diz que o cenário da história de Ana mudou quando ela orava ao Senhor. Aonde? No templo, na igreja. Foi na igreja que o cenário de Ana mudou. E eu quero dizer nessa tarde a você que chegou aqui, o teu cenário vai mudar aqui na casa do Senhor. Porque muitas vezes eu tenho vindo a este lugar e o Senhor tem respondido a minha oração. Há 15 dias atrás eu estava aqui orando, eu estava aqui pedindo, eu não disse nada a ninguém, mas o Senhor sabia o que ia no meu coração. Aí o Senhor atendeu o meu clamor, mandou resposta. Estou aqui de posse de vitória. Tu vai continuar orando ou vai desistir? O segredo de Ana foi a sua oração na igreja. A Ana, no tempo de crise, ela continuou orando. Ela ficou como Daniel. Daniel não se desesperou. Daniel, ele foi para a igreja. Aleluia, ele foi para a sua casa. Aliás, Ana foi para a igreja adorar. E eu entendo aqui que no tempo de crise, nós precisamos colocar o nosso coração diante do altar do Senhor. Porque o tempo de crise é um tempo muito delicado, é um tempo que nós precisamos nos fortalecer diante de Deus. É quando você está na presença de Deus que você se fortalece, que você está se firmando na palavra. E aqui eu entendo, querido, que Daniel, ele foi se fortalecer no Senhor. Quem sabe ele pensava: e agora? Só dentro da sua alma Daniel dizia: e agora o que vai ser de mim? Mas o Senhor estava trabalhando pela vida de Daniel. Tempos de crises. Você lembra de Pedro? Tempo de crise chega para todo mundo. Pedro estava lá na prisão. Mataram a espada a Tiago, um dos apóstolos do Senhor. Aí alguém chamava Pedro e dizia: agora chegou a tua vez, Pedro. A notícia se espalhou. Qual era a notícia? Amanhã Pedro vai ser morto. Amanhã Pedro vai morrer. A notícia se espalha em toda Jerusalém e circunvizinhança. Se prepara, Pedro, porque você amanhã vai morrer. O teu amigo Tiago morreu. A espada, agora chegou a tua vez. Aí alguém dizia: agora o nosso irmão Pedro também vai morrer. Quem sabe a tristeza, ela invadiu o coração dos irmãos da igreja primitiva, dizendo: agora o apóstolo Pedro vai morrer. A notícia se espalhava. Mas Pedro estava na prisão. Fazendo o quê? Dormindo. Ô glória, tu consegue dormir preocupada? Tu consegue dormir com aquela ansiedade no teu coração? Tu consegue dormir sabendo que o outro dia tu vai passar a espada? Tu consegue dormir? Só consegue dormir tranquila aquele que tem compromisso com o céu. Sabe por quê? Porque se eu vivo é para Cristo, se eu morro é para Cristo. Então eu não sei o que é que será da minha e da tua vida, mas de uma coisa eu sei: a melhor coisa é servir a Jesus. Abre essa boca para adorar, porque enquanto você adora aqui, Jesus está trabalhando por você. Tempo de crise. Você lembra de Paulo e Silas?
Irmã Silvana, você lembra de Paulo e Silas? Paulo e Silas, lá no capítulo 16, estava pregando ali em Lusiápolis, e eu dizia, meus queridos irmãos, Paulo e Silas, eles estavam pregando a palavra do Senhor, e de repente eles se deparam com uma mulher escrava, que adivinhava o futuro, e dava grandes lucros aos seus senhores, e aquela escrava, quem sabe, uma jovem possessa de demônio, mas o Senhor tinha negócio na vida dela. Ei, o Senhor, Ele tem negócio na vida de alguém ao teu respeito nesta tarde. O Senhor tem negócio com a tua família. O Senhor tem negócio com a tua casa, meu querido. Se preocupa não, porque Ele está trabalhando. E nós sabemos que Paulo e Silas estavam ali, indo para a oração, adorar ao Senhor. Paulo e Silas estavam indo orar no templo. Aleluia. Estavam indo a orar. Oh, querido. Enquanto eles iam orar, a Bíblia diz que aquela mulher estava ali dizendo, esses homens que passam por nós, eles são servos do Deus Altíssimo, eles são servos de Deus. E todos os dias que Paulo e Silas passavam, aquela mulher começava a falar, mas sabe o que é? Ela estava querendo confundir a palavra de Deus, o Evangelho, a mensagem do Evangelho. Ela queria confundir o Evangelho que Paulo pregava. Por quê? Porque o inimigo da minha e da tua alma, muitas vezes ele quer confundir a mensagem para que os que estão ouvindo não absorvam e não saibam diferenciar o que é de Deus e o que não é de Deus, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele entendeu, ele com o seu discernimento espiritual, ele coloca a mão sobre aquela jovem, expulsa aquele demônio, e aquele demônio os bate em retirada. E a história nos diz que os homens levam Paulo para a prisão. Paulo e Silas estavam lá na prisão. Mas sabe o que acontece? Alguém dizia, vamos calar a voz deles. Vamos calar a voz desses homens. Eles não vão pregar mais, eles não vão falar mais sobre esse Jesus. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite era hora de dormir. Oh, glória! Era hora de dormir. Mas Paulo e Silas decidiram cantar. Oh, aleluia. Coisa linda é quando alguém entende que independente das circunstâncias, você precisa continuar adorando o Deus que você serve. Porque se Deus faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Você lembra de Jó? Jó perdeu tudo que tinha. Perdeu os camelos, perdeu os gados, perdeu a sua família, perdeu os seus 10 filhos. Mas ele não perdeu a fé, querido. Você não pode perder a sua fé. Você pode perder tudo nessa vida, mas você não pode perder a sua fé. Por quê? Porque no momento da crise de Jó, a Bíblia diz, ele se levanta, ele rasga o seu manto e ele abre a sua boca e diz, o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E nessa tarde o Senhor está dizendo para você, não importa a crise que está acontecendo. Oh, querido, você não sabe a crise que essa irmã está passando. Olha aí para sua companheira, você não sabe o que ela está enfrentando. Diga para ela, conte comigo na oração. Oh, irmã, mas diga com fé. Diz para ela, conta comigo na oração. Eu vou te ajudar a orar e a vitória vai chegar na tua vida. A vitória vai chegar na tua casa, crê tão somente. Eita, queridos, Daniel, ele firmou o propósito de não se contaminar e não deixar de orar ao seu Deus. A Bíblia diz que aqueles homens, eu vou correr para encerrar. A Bíblia diz que aqueles homens foram ao rei e disseram, olha rei, Daniel, ele não obedece ao decreto que o Senhor, ele assinou. Oh, querido, Daniel precisou passar pela experiência de entrar na cova dos leões, porque muitas vezes
O Senhor, Ele permite certas dificuldades na minha e na tua vida. Para quê? Para que você cresça ainda mais em experiência, em sabedoria e em testemunho. Ei, querido, Deus está preparando um testemunho novo na tua boca, para você contar e fortalecer a fé de alguém. Oh, querido, testemunhos, eles fazem parte da nossa vida, e o Senhor está preparando um novo testemunho para a sua vida, através dessa adversidade. Tu crê nessa tarde? Testemunho. Diga comigo, testemunho. O interessante, irmã Maria, é que Daniel, ele não se colocou contra a iniciativa do rei, do decreto de ir para a cova dos leões. A Bíblia diz que o decreto, ele foi colocado em prática. Mas eu acho tão lindo, igreja, que no versículo de número 14, a Bíblia vai nos dizer que quando Daniel, ele estava indo para a cova dos leões, ele não ficou contra essa iniciativa do decreto, não, ao cumprimento do decreto, não. Daniel, ele se colocou à disposição a cumprir o decreto, e ele foi. Mas enquanto ele ia, ele deu uma paradinha na frente do rei. O rei olhou para ele e disse: olha, rei, olha Daniel, oh glória, eu quero dizer para você, Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, Ele te livrará. Irmã, que coisa linda é essa? Quem foi que deu essa palavra para Daniel? Foi o próprio rei. Deus usa até quem não conhece para te dar uma palavra, para falar algo da parte dele para a tua vida. Deus usa quem Ele quer. O rei foi usado pelo Senhor ali naquele ambiente. Eu entendo nesse momento, quem sabe, que a estrutura de Daniel estava sendo, abalada. Irmã Santa, porque nós somos seres humanos. Irmã, eu sou ser humano, você também. Daniel era um homem sujeito às mesmas paixões, como diz o apóstolo Tiago. Ele dizia que Elias também, todos os homens da Bíblia, os profetas eram homens. Mas ali eu creio que Deus usou o próprio rei para dizer para Daniel: olha, Daniel, o teu Deus a quem tu serves, Ele te livrará. Ele te livrará lá na cova. E como o rei falou, ali foi Deus bradando. Assim como o rei falou, Deus fez. Porque a Bíblia diz que ele foi jogado na cova dos leões, mas os leões não tragaram Daniel. O Senhor fechou a boca dos leões, e os leões, eles não fizeram dano algum na vida de Daniel. Por quê? Porque Deus tinha propósito na vida de Daniel. Deus ainda não tinha terminado a obra que Deus havia feito e prometido na vida de Daniel. Ei, querido, nessa tarde eu vim dizer para você, eu vou profetizar na tua vida. Eu vou liberar uma palavra para você. Você crê? Você vai passar por todos os processos de Deus. Você vai passar por tudo aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. Se for passar por processo, por lutas, por guerra, você vai passar. Mas você vai cumprir todo o propósito de Deus na tua história. O Senhor, Ele tem traçado um plano, um projeto na minha e na tua história. Nada vai cair por terra. Tudo aquilo que Deus prometeu na minha e na tua vida vai se cumprir. Você só vai ser levado quando Deus cumprir a palavra na tua vida. Daniel ainda não tinha terminado a sua missão. Está pronto para cumprir a missão do Senhor? Daniel não tinha terminado ainda a sua obra. O Senhor permitiu Daniel entrar naquela cova. Ele foi para a cova dos leões. Mas a Bíblia nos diz que lá na cova o Senhor deu livramento. O Senhor cumpriu a sua palavra. E a Bíblia nos diz que quando o rei, ele faz tudo o que ele pode para tirar Daniel ali daquele lugar. Ele nem dormiu. O rei nem dormiu pensando em Daniel. Oh, glória. Eita, glória a Deus. Tem alguém sendo incomodado ao teu respeito nessa tarde.
Tu crê? Eu vou dizer de novo. Tem alguém sendo incomodado ao teu respeito. E você vai entender depois o que eu estou falando neste lugar. Alguém está sendo movido para que você seja abençoado nessa tarde. E o nome... O rei estava se incomodando a respeito de Daniel, para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Eu imagino aquele rei correndo. A Bíblia diz que ele corre, ele não deixa nem o dia raiar, ele não deixa nem o sol aparecer. E aquele rei corre para a porta da cova dos leões. A cova estava selada, mas ali a porta estava trancada. A porta da cela estava trancada para Daniel, mas o céu estava aberto para Daniel. O homem da terra fechou a porta, mas o homem lá de cima estava com a sua porta aberta. Ei, eu não sei se alguém na terra fechou as portas para você, mas eu vou profetizar para a tua vida que o céu está com a sua porta aberta para te abençoar. É forte essa palavra. Quando o rei chega na porta da cova, ele grita: ó Daniel, será que o teu Deus, a quem tu continua sendo servo, ele tenha podido te livrar? E eu acho linda essa frase. Oh querido, Daniel estava lá naquela cova. O rei brada: ó Daniel, será? Dá-se ao caso, Daniel, que o Deus a quem você serve, ele pode livrar você? Oh querido, a resposta está aqui. Versículo 27, para encerrar. A Bíblia nos diz que o rei Dario escreveu a todos os povos, nações, depois que os inimigos de Daniel foram jogados no lugar de Daniel, na cova dos leões. A Bíblia diz que antes que aqueles inimigos chegassem no fundo da cova, eles foram tragados, não somente eles, mas eles e a família deles. Por quê? Porque lá no Medo Persa, no reino da Babilônia, era um decreto de que aqueles que se levantassem com alguma afronta contra alguém, e essa afronta se revertesse, esse alguém deveria ser punido com toda a sua família. E toda a família daqueles homens foram jogados na cova dos leões e foram tragados. Ou seja, Deus, ele tem o controle da situação. Eu vou profetizar na tua vida nessa tarde: Deus está no controle da situação e o quadro vai se reverter. Você crê nessa tarde? Deus está no controle. Oh, irmão, eu vejo que pessoas ouvem a palavra, mas não entendem. Deus está no controle da história. Eita. A resposta do próprio rei, ele mesmo vai responder no versículo 27. Olha o que o rei falou. Ele disse: olha, da minha parte é feito um decreto pelo qual todo o domínio do reino dos homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Por quê? Porque o Deus de Daniel é o Deus vivo. Diga comigo: Deus vivo. Irmã, diga forte: Deus vivo. Teu Deus é vivo. Ele disse: olha, o Deus de Daniel é o Deus vivo e ele é para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ou seja, ele livra e salva. Diga comigo: ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilha. Eita. Ele livra, ele está dando livramento a alguém nessa tarde. Ele salva, ele está entrando com providência de salvação lá dentro do teu lar. A Bíblia nos diz que ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Ou seja, tudo aquilo que estava determinado para a vida de Daniel
Daniel, ei, querido, se cumpriu. E nessa tarde, ei, o Senhor me trouxe aqui para dizer: tudo que está determinado ao teu respeito vai se cumprir. Tu crê que Ele salva? Tu crê que Ele livra? Ele está dando livramento a alguém nesse lugar. Ele está entrando dentro do teu lar, está dentro da tua casa agora. Ele está entrando com providência. É a palavra que diz, Ele livra. Tu lembra quando Ele livrou o povo de Israel do cativeiro? Ele tirou o povo de Israel, olha, 430 anos cativo, preso ali na mão de Faraó, oprimido, ei, querido, massacrado, humilhado, fazendo tudo aquilo que Faraó queria. Mas quando o Senhor, Ele determina o livramento, quando o Senhor, Ele determina que vai livrar, que as correntes vão cair, as correntes nessa tarde vão ser quebradas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tu pode sentir as correntes sendo quebradas? As correntes estão sendo quebradas lá dentro do teu lar. As correntes estão sendo quebradas. O Senhor salva e o Senhor livra e o Senhor faz milagres e maravilha. E eu estou aqui de posse de vitória para dizer para você, querido, aquilo que você veio buscar nessa tarde, você vai levar. Fica de pé, igreja, eu vou orar por você. Alguém já entendeu a palavra? Alguém já entendeu que o Senhor, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, Ele continua sendo o mesmo, querido. Não tem barreiras que o Senhor não possa ultrapassar. Não tem correntes de ferro que Ele não possa quebrar. Não tem demônio que possa resistir ao poder da palavra. Você lembra do Gadareno? Ninguém poderia deixar aquele homem livre, não. Alguém colocava cadeias, colocava grilhões. Aí a Bíblia diz que ninguém poderia prender aquele homem. Mas de repente vai aparecendo o homem chamado Jesus de Nazaré. Aquele demônio de longe, ele começou a olhar e a dizer: oh Senhor, Jesus viesse nos atormentar. Jesus dizia: sai dele, oh glória. Nessa tarde Ele está quebrando correntes, está quebrando cadeados, está quebrando forças contrárias na tua vida. Ei, lá dentro do teu lar, você que está aí dentro do teu lar em casa, o Senhor está dizendo: é até hoje esse demônio vai bater em retirada. É até hoje, por quê? Porque Jesus está chegando aí, Ele está vindo aí para te dar livramento, Ele está vindo aí para te dar graça e força. Ele livra. Fecha os olhos que eu vou orar por você. Paizinho querido, estar aqui o teu povo, a tua igreja. Senhor, a tua palavra foi pregada, Senhor. Oh, meu Deus querido e amado, se alguém chegou aqui neste lugar, Senhor, com a sua vida amargurada por causa de alguma crise, oh Senhor, que queira desestabilizar o cenário, a sua emoção, Pai, todo o seu ser, oh Paizinho querido, eu quero na tua palavra, baseada naquilo que eu tenho pregado, que toda a enfermidade, toda a ansiedade caia por terra, todo mal agora caia por terra. Se alguém está oprimido, se alguém está oprimida, se as forças do inimigo querem, Senhor, atrapalhar, se tem correntes querendo prender, oh Espírito Santo, vai lá, meu Deus, aonde eu não posso ir. Eu estou vendo pelos olhos da fé o Senhor quebrando corrente, quebrando cadeado, revertendo o cenário caótico, Senhor. O cenário vai ser mudado nessa tarde e o nome do Senhor vai ser glorificado. Oh meu Deus, porque alguém crê na tua palavra, alguém acredita que o Senhor, Ele é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente, o Senhor operou na vida de Daniel, o Senhor operou na vida dos teus filhos e nessa tarde o Senhor está operando. Está operando lá, está operando aqui, para a glória do teu nome. Deus abençoe a igreja, pode sentar. Vamos continuar adorando e exaltando o nome do Senhor. Muito obrigada pela oportunidade. Oh glória.
Glória a Jesus. Vamos continuar adorando e exaltando o nome desse Deus tão poderoso que é fiel, que está aqui, irá cuidar, confirmar com a sua palavra, né, irmãos? Deus, Ele é lindo, Ele é fiel. A irmã está pregando, a irmã também pregou de manhã, e sobre Daniel. E a gente começa a meditar, irmão James, presbítero James, perdão. E a gente começa a meditar. Quem ora não deixa de ser perseguido. Aí é que é perseguido. Por que é perseguido? Porque através da oração você vai alcançar. Ela camanda, meu Deus. Ai, através da oração você vai alcançar a bênção, alcançar a vitória. E o que é que o adversário vai querer parar? Não é porque Deus tem um propósito na tua vida, tem uma promessa, e que você ora que você não vai ser perseguido, não. Se engana. Aí é que você vai ser perseguido. Por quê? Porque vão tentar te parar, vão tentar te estabilizar, vão tentar te destruturar, vão tentar parar com você. Mas quem ora tem vitória, quem ora não é derrotado, quem ora permanece de pé. Eita lá, você não entendeu. Quem ora não é derrotado, irmão. Receba. Pode estar difícil, tá? Mas você é mais que vencedor. Ei, quem ora não é derrotado, quem ora é perseguido, mas não é destruído não, irmão. Eita, se engana. Quem vai te perseguir e vai destruir, irmã, e vai acabar com você, está enganado. Eita, fizeram um edito, aleluia, contra Daniel. Por quê? Porque Daniel era um de oração, tinha algo diferente nele, né? E você tem algo diferente. Alguém olha para você e vê algo diferente. Aquela mulher é a mulher de Deus, aquele homem verdadeiramente. Você tem algo diferente e vai incomodar, que é um inferno. Eita, incomoda o inferno. E o inferno não fica parado, ele se levanta. Aí faz aquele edito, e agora vamos pegar ele. Aí leva para o rei sem saber. Mas como foi falado de manhã, Deus revela tudo. Não adianta levar para o rei, porque é o rei dos reis, Senhor dos senhores, quando está no controle, cai por terra. Ei, cantou, aleluia. Você pode ser perseguido, mas não é destruído. Porque quem ora tem vitória. Quem ora alcança vitória, irmão. Agora o adversário vai tentar, viu? 24 horas te paralisar, te destabilizar, te tirar do foco, que o alvo é Cristo. Porque você ora. Eita, aí eu estou orando, irmão, estou jejuando, estou buscando, estou no ciclo da oração. Eita, não vai se levantar. Aí é que levanta mesmo tempestade. Aí é que levanta vento para cá, para te parar, irmão. Mas continua de pé, continua orando, continua. Eita, a perseguição vem, continua de joelho. Ai, irmã Maria, eu não aguento mais estar de joelho. Se deita no chão. Eita, eita, anda, camanda, lança a face no pó. Na camão, choremendei você. Nem me assou. Cansei porque estou de joelho. Aí começa a cochilar. Aí Deus diz agora: cansou? Se joga no chão. Alai, decaia, sou. Mas a tua oração, ela é ouvida. Você crê nesta tarde? Anda calada, cama, que a tua oração está sendo ouvida. Chegou no céu. Eita, cara, sou. Se Daniel não fosse homem de oração, quanto mais provocar Daniel, agora é que eu oro. Eita, meu Deus. Macancho. Eita, que presença. Na cama da amassou. Ai, meu Deus. Eita, camanda. Quanto mais perseguição, agora é que eu oro. Eita, estão me perseguindo, eu vou orar. Eita, estão dizendo que eu sou o que eu não sou. Jesus sabe que eu sou, eu vou orar. Eita, estão se entroçando para mim, eu vou orar. Eita, alguém não gosta de mim, eu vou orar. Eu não estou agradando a ele, eu vou orar. Ora, crente. Quem ora tem vitória, quem ora tem resposta. Eita, calabadava sou. Eu ainda não vi quem orar não ter vitória. Louvado é o nome do Senhor. Agora vai. Eita, não adiantou não. Aí quanto mais que disse assim, eu vou botar um edito. Aí agora que eu vou orar, abre a janela. Eita, deixa quem quiser olhar. Eu estou orando, porque eu sei verdadeiramente a quem eu sirvo. Aí começava a orar. Aí pega Daniel. Não adiantou não. Joga na cova dos leões. Já pensou se Daniel não fosse fiel e não orasse e não buscasse? Os leões tinham devorado, era Daniel. Não tinha sobrado, era nada. Vale a pena ser fiel. Vale a pena não se contaminar. Vale a pena adorar. Vale a pena fazer a diferença. Porque quem faz a diferença é honrado pelo rei.
E Deus incomoda aqui na terra as autoridades, irmão Valdirene, pela tua oração, meu Deus, eita, pela tua oração tem sendo algo incomodado nesta tarde. Meu Deus, receba, e a senhora vai contar o hino da vitória e vai dar sua contenção de graça. O tempo determinado é de Deus, porque a oração tem incomodado os céus. Estou de que me anda caiaçou. Eita, quem ora não é abraçado. Quem ora não é bem visto. Quem ora não é bem compreendido. Porque é algo diferente. E quando é incomoda, mas é porque tem algo diferente. Se você incomoda, é porque tem algo diferente. Porque ela ora assim, porque ela canta assim, porque ela marcha assim. Alacamada, eita, calabaçou, é a diferença. Anacamaçou, aixa, nikimicama, é a unção quebra o jugo e faz a diferença. Alacançou, rimioçou, alabedecamanacaiaçé. Quem ora é diferente. Quem ora é diferente, irmão. Suporta coisas que quem não ora não suporta, irmã Sandra, porque vive em oração. Tem coisa que vem na vida do crente que ora, que o que não ora, se Deus permitir, ele não suporta. Porque quando ele está orando, ele está preparando a sua estrutura. As raízes estão descendo profunda para baixo. Eita, o sofrimento, irmão. Eita, e o deserto não é para matar, não. É para fortalecer. É para criar raiz. E é para eita, Jesus. Aleluia. Vamos continuar, irmão. Porque Jesus, ele está presente. Há uma presença tão grande do nosso Deus neste lugar. E eu também estava estudando nesses dias essa passagem dentro de casa. Aleluia. E se você estudar sobre oração, você vê que a oração, mano, ela tem ação de mover de Deus. Mas vamos fazer uma oração nesta tarde pela Dalila, que é nora da irmã. A nora da irmã que pediu oração. E eu chamo para fazer esta oração nesta tarde a irmã Quitéria. A irmã Quitéria vem fazer essa oração. Aleluia. Pela nora da nossa irmã que se chama Dalila. Estava ali, ela ligou, enquanto a irmã Elida estava pregando, pedindo oração. Ora por ela, irmãos. Ore por ela. Eu não sei a causa, eu não sei o que ela estará a passar, mas o nosso Deus, ele está aqui, ele está lá. Apresente ela nesta tarde, irmã Quitéria. E Deus sabe de todas as coisas. E Deus é fiel. Quero saudar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos continuar orando em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, queremos te louvar, Senhor, nesta tarde, ó Deus. Queremos te glorificar, Jesus, por este rico privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui juntas, reunidas no teu nome, Senhor. E neste momento, Senhor, estamos levantando as nossas mãos, sem ira, sem contenda, Pai querido, em prol, Senhor, das vidas dos necessitados, Senhor. Em prol da vida da Dalila, Pai amado, querido. Deus, o Senhor, Deus que conhece todas as coisas, sabe, Senhor, da necessidade desta mulher, Pai. Entra ali, Jesus, com a tua providência, Senhor, na vida dela, Pai. Vai, Senhor, fechando a boca dos falsos leões, Senhor, na vida da tua serva, Pai. Vai colocando por terra, meu Senhor, todo o levante do inferno, Senhor, contra a vida da tua serva, Pai querido. Vai de encontro também, Senhor, a vida da irmã Josélia, Senhor, irmã da Terezinha, Pai, visite ela, Pai querido, Pai amado. O Senhor sabe de todas as coisas, conhece, Senhor, a necessidade da tua serva. Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, te adorando, te glorificando, apresentando estas vidas, Senhor, crendo no milagre, crendo na libertação, crendo no livramento, crendo na providência, Pai amado, Pai querido, Deus santo e fiel. Queremos também te apresentar, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor, nesta tarde, ó Deus. Continua com as tuas mãos estendidas, Senhor, sobre a vida daqueles que estão em tratamento, Senhor, de quimioterapia, de radioterapia, Pai, de hemodiálise, Pai querido, Pai amado.
Vá visitando, Senhor, na tarde deste dia, Senhor, as tuas servas, Senhor, a irmã Vaneide, Jesus, que está passando por aquele tratamento de quimioterapia, Jesus. Vai destruindo, Senhor, aquelas células cancerígenas, Pai. Vai visitando a irmã Jaqueline Santana, Pai. Podemos ver, Senhor, o teu milagre na vida das tuas servas. Continua, Senhor, aperfeiçoando, Senhor, a vida das tuas servas. Vai afofando os leitos, Senhor, nesta tarde. Vai trazendo existência aquilo que não existe, para dar vitória às tuas servas, Pai querido. Visita as tuas servas na tarde deste dia, Pai amado, Pai fiel. Cremos, meu Senhor Jesus, na resposta de cada oração que foi feita neste lugar, porque muitos são os pedidos de oração, mas cremos, meu Senhor, também muitos pedidos, Senhor, de agradecimento, Senhor, para a glória e louvor do teu santo nome, porque o Senhor Deus que não mudou, o Senhor continua o mesmo, o Senhor mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente, Pai, o Senhor mesmo Deus que opera milagre, Pai. O Senhor mesmo Deus, Senhor, que deu vida àqueles que não têm vida. Deus, cremos, meu Senhor, na resposta das nossas orações neste lugar, para a glória e louvor do teu santo nome. E todos dizem, glória a Deus. Amém. Vamos continuar. Aleluia. Vamos fazer mais um clamor, irmãos, pelas famílias, os lares e os casamentos. Para que o nosso Deus venha entrar com salvação nos lares divididos. Quantas esposas almejam, né, que seus esposos sejam salvos para caminhar com Ele, mas é feita a vontade do Senhor. Né, está orando para que Deus salve. Quantos esposos também, as suas esposas ainda não são salvas, para que o Senhor venha entrar nos casamentos com união, com salvação, com libertação. Nós não sabemos, irmãos, a guerra que está dentro dos lares, as guerras que estão nas mentes. Nós estamos aqui, estamos no campo de batalha. Batalhas o quê? Batalha espiritual. Quando se fala de ciclo de oração, se fala em batalha espiritual, a qual vemos vocês e vocês nos veem, mas não sabe o que estar a enfrentar no reino espirituais das trevas, porque as coisas espirituais não é para você ver, você sente, mas você não enxerga com seus olhos carnal. Então há guerras travadas dentro dos lares, nas mentes, no meio das famílias, querendo destruir, acabar com tudo, mas que nesta tarde, toda potestade, tudo aquilo que o adversário tem preparado, tem arquitetado, todo projeto do mal, todo projeto do inferno, nesta tarde, seja dissipado, seja desfeito, para a glória do nome do Senhor. E é clamando que a gente tem resposta, é em oração que a gente vê o mover de Deus e o trabalhar de Deus. Então nesta tarde, vamos clamar pelos casamentos, pelos lares e as famílias, porque precisa, irmãos, a guerra na mente. Tem pessoas que estão com a mente doente e não conseguem enxergar. Dei calabaia sé. Porque as coisas espirituais é difícil de entender. Se você disser para uma pessoa que ele está com uma guerra na mente, espiritualmente, e ele está com problema espiritual, ele vai dizer que não está, irmã. Ele vai dizer que não está, para ele está normal, mas não é. Você sabe que não é. E a guerra na mente, é uma batalha na mente, uma guerra na mente é pior, irmão, porque ninguém vê. Só quem vê é Deus. Só quem contempla é Deus. Então nós temos que clamar e pedir. Quantas vidas, irmãos, estão dentro dos seus lares nesta tarde? Pode até não estar nos assistindo, e outros não, mas está com uma guerra muito grande na mente. E sabe o que é que Satanás tem lançado na mente? Tira a própria vida, te mata, não tem mais jeito. Pega o que é teu, sai pelo meio do mundo, porque guerra na mente, irmão, não é brincadeira. Satanás ataca a mente, porque quando ele ataca a mente, ele ataca seu psicológico, ele ataca sua estrutura. Tem pessoas dentro da igreja, mas a sua mente está doente. Meu Deus. Aparentemente está bem, mas não está. Então temos que clamar, irmãos. Está até rindo, até canta, mas não está bem. E alguém não consegue enxergar, acha que está tudo bem, e está pedindo por socorro. O grito está dentro, mas nós temos que clamar, temos que pedir, porque a guerra na mente é a pior guerra, a pior batalha na mente, que ninguém pode ver, mas Jesus nesta tarde está vendo. A irmã Valdirene, venha fazer essa intercessão nesta tarde.
Aleluia. Pelos casamentos, pelos lares, irmão. E por essas vidas que estão com guerra na mente. Na mente. Depois a irmã Sandra já preparar o do Adril, já vai louvar a alfadese e a percussão. Amém? Um após outro. Já vão preparando os louvores para a glória de Deus. Glória a Jesus. Quero saudar a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos. Vamos ficar de pé, glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar as nossas famílias, glória a Deus, nas mãos daquele que tudo pode fazer, amém? Senhor nosso Deus, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor. Mais uma vez, Pai, nós estamos rogando, Pai, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. A Tua misericórdia, Pai, sobre as nossas famílias, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, nessa tarde, Pai, vá adentrando nos lares, meu amado Jesus. Vai, Espírito Santo, fazer, Pai, aquilo, Pai, que nós não podemos fazer, Pai. Vai conversando, Pai, glória a Deus, com as mentes das crianças, Pai, que estão sendo, Pai, deturpada, meu Senhor Jesus. Que todo o projeto, Senhor, do inimigo, Jesus, para deturpar, Senhor, para tirar a inocência das nossas crianças, Pai, caiam por terra. Quantas crianças, Pai, estão confusas, Pai, sem saber, Senhor, o que realmente são, Pai. Por conta, Jesus, de tantas manipulações, Senhor, que está vendo, Senhor, aí na mídia, Pai. Mas o Senhor é Deus, Pai. O Senhor ainda é Deus que livra os seus. Então, nesta tarde, Pai, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que entra, Pai, nas mentes, Senhor, dos jovens, Pai. Entra nas mentes dos jovens, Senhor, nesta tarde, Pai. Quantos jovens, Senhor, estão por aí, Pai, se identificando como animais, Pai, que esse espírito maligno, Senhor, caia por terra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós também, Senhor, te apresentamos, Senhor, as mães, Jesus, nessa tarde, meu Senhor. Quantas coisas, Jesus, tem acontecido, meu Deus, Pai, quantas tribulações, meu Senhor, tem acontecido, meu Deus. Quantas pessoas, meu Deus, têm perdido, Senhor, o senso comum, Senhor. Quantas pessoas estão atribuladas psicologicamente, Senhor, vendo, Jesus, vida onde não está em vida, Jesus, querendo, Senhor, glória a Deus, Pai, levar, Jesus, bonecos, Senhor, para hospitais. Meu Senhor, nesta tarde, meu Senhor, que o Senhor, meu Deus, vá tirando todo o embaraço, Senhor. Vá tirando, meu Senhor, todo o embaraço das mentes humanas, Pai. O inimigo, ele tem tentado, Jesus, glória a Deus, confundir, Jesus, muitas pessoas. Mas o teu sangue, Jesus, tem poder. Há poder no teu sangue, Senhor. E que nesta tarde, Pai, toda confusão mental, Jesus, caia por terra. Toda confusão mental, Jesus, caia por terra. Porque o inimigo, Jesus, tem tentado, Jesus, glória a Deus, fazer com que as pessoas, Pai, fiquem desnorteadas, fiquem loucas, Senhor. Mas todo espírito de loucura, nesta tarde, está sendo aniquilado pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós ordenamos, Senhor, restauração, Senhor, psicológica